Olá, oi nós de novo. Vamos lá para a sétima aula, né? Então essa sétima aula a gente vai tratar agora da Segunda Grande Guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, né? Ainda bem que paramos por aqui, ainda bem que não tivemos assim o terceiro grande conflito que envolveu o mundo, porque se ocorresse dessa vez, né, ninguém sabe se estaríamos aqui para contar essa história. Então vamos lá. Vamos contar essa da Segunda Guerra Mundial, a influência que teve aqui para o nosso país, a entrada do Brasil, a participação dos pracinhas sergipanos, enfim. Então vamos discutir essas questões aqui, pessoal. Vamos lá. Aqui nós temos a aula 7, a apostila número 5, certo, pessoal? Acompanhe comigo. Aula de Geografia, né, com o professor Renato, vocês bem sabem. As duas grandes guerras que a gente está estudando, né? E o conteúdo esse, ó. Primeira Guerra Mundial a gente viu, né, já na aula número 6, 1914 a 18, né? Findando aí com o Tratado de Versalhes e trazendo um revanchismo alemão que não engoliu aquelas imposições e sanções tragas pelo Tratado de Versalhes. Aí vamos estudar agora o que? Veja só, crise de 29, regimes totalitários na Europa e Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil na Segunda Guerra Mundial e bombardeamento de navios em Sergipe, a gente estuda na aula número 8, certo? Vamos lá. Começando pela crise de 29, o que foi isso? O que é a crise de 29? A crise de 29 é o resultado, né, do que alguns grandes teóricos já previam. Karl Marx, por exemplo, lá no século XIX, numa grande obra, O Capital, ele vai prever isso. O avanço das forças produtivas, que é o investimento em máquinas, equipamentos, né, em detrimento do investimento em capital variável, que é a mão de obra, tende ao quê? A desempregar, a gerar uma massa de população sobrante, né, a acumular cada vez mais capital e reinvestir na produção e novamente gerar um desequilíbrio entre investimento maciço em forças produtivas, né, em detrimento do capital variável. Isso tende a um momento a chegar em uma crise de superprodução, né, em uma crise do próprio capital, né? Então, isso dito, a crise de 29 vem coroar a teoria marxista, né? Vem mostrar que o capital ele se reajusta a partir de crise, avanço das forças produtivas, produção em excesso, né? Crise de acumulação do capital, ou seja, mercadorias que não poderiam ser consumidas e compradas para realizar o valor da mercadoria e, portanto, acumular na mão do capitalista para gerar aquela tendência ininterrupta, como a gente falou sobre as características do capitalismo, né? Então, dito isso, ocorre um emperramento da engrenagem da acumulação do capital e gera uma crise, né? Mas a crise em si ela não é o suficiente para gerar a destruição do próprio modo de produção, porque o modo de produção capitalista se reinventa. Isso aconteceu na crise de 29, aconteceu na crise dos anos 70, que o grande filósofo chamado Steve Mesado vai chamar de crise estrutural do capital, e se reinventa novamente na crise mais recente, que é a crise de 2008, a chamada bolha imobiliária nos Estados Unidos, se reinventa novamente, se reergue, né? Então, o modo de produção capitalista, ele cria as suas próprias condicionantes para sair da crise, ao mesmo tempo potencializar as consequências da crise e levar a um aspecto muito mais destrutivo do que se imagina, né? Então, a crise de 29 é uma crise de superprodução. Aqueles países da Europa Ocidental que vieram das revoluções industriais, que passaram pelo imperialismo, tomando territórios da África, que começaram a produzir, criando os chamados conglomerados, né, os trusts, as holdings, né, as grandes empresas multinacionais, né, começa a produzir mercadoria em grande quantidade
e alarga o mercado a nível mundial, né? Só que essa produção ela se estabelece em uma produção em série, baseada no Taylorismo Fordismo, uma produção em série com máquinas com esteira rolando, produzindo mercadoria em grande quantidade, o operário se tornando um verdadeiro apêndice da máquina, como diz Marx, né, para acompanhar o ritmo produtivo da máquina, porque a máquina não pode parar. Então, a produção em grande quantidade inunda o mercado com mercadorias e esse mercado não consegue consumir essas mercadorias todas. Então, gera uma crise de superprodução, né? E essa crise de 29, o crash da Bolsa de Valores de Nova York, vem quebrar da hora de um dia para outro várias empresas, né? Pessoas que compravam ações na Bolsa de Valores de Nova York, ações de uma empresa, de um dia para outro, se tornaram papéis podres aqueles títulos, né? Então, se tornaram pobres, certo, gente? Então, com essa crise, o que vai surgir no mundo, sobretudo na Europa? Movimentos totalitários, principalmente naqueles países que sofreram com as guerras, com a Primeira Guerra Mundial, né? Principalmente a Alemanha, porque a Alemanha, além de destruída do ponto de vista militar, ainda tinha que sofrer as sanções penais causadas pelo Tratado de Versalhes, certo, gente? Então, uma população com moral baixa, né? Pobre, miserável, né? E é o suficiente para surgir movimentos nacionalistas com líderes pregando aí a salvação dos problemas sociais a partir da sua liderança. E aí vai surgir, olha, ideologia aplicada, política que coloca o Estado acima dos interesses individuais, colocando o nacionalismo, o autoritarismo, o militarismo e o anticomunismo como soluções para a crise instalada. Aliado a esse quadro de causa econômica, política e social, temos as insatisfações dos alemães em relação à imposição do Tratado de Versalhes, aquilo que a gente tinha comentado, né? Países fragilizados no período entre guerras e com necessidades imperialistas se unem, né? Então, países como Japão, Itália e Alemanha formam o eixo Roma, Berlim, Tóquio, se tornam um grande conjunto de alianças, né? Formando o próprio termo já diz, formando o chamado eixo, né? Uma aliança chamada eixo. Olha as características do totalitarismo. Ó, unipartidarismo, né? Ou seja, antidemocratismo, ou seja, fim das democracias, um regime autocrático em que apenas um partido vai governar durante muito tempo, né? Sobre uma perspectiva realmente ditatorial. Militarismo, militarizar a sociedade o tempo todo, pregando a violência, a proteção das fronteiras, né? Criando o pânico na sociedade que existe um inimigo interno e externo que vai destruir e vai desestabilizar aquele país e que era necessário militarizar para defender o seu povo e as suas fronteiras, né? Antiliberalismo, anticomunismo, exceto na União Soviética, claro, e culto ao líder. Isso é importantíssimo. Olha uma característica importantíssima do totalitarismo, o culto à personalidade. As figuras que o grande Kaiser, né, o grande Fourier, ele pregava o culto à sua personalidade, desferindo aí, construindo logos, né, cartazes gigantescos com o seu rosto, a sua imagem como a figura de um deus, né? Então, endeusava esse líder. Aí, veja, lembremos que a Alemanha, né, com o final da Primeira Guerra Mundial, ocorre a derrubada do Império, né, do Império alemão, o Kaiser, Guilherme II, e surge aí a República de Weimar. Só que essa república não foi alvissareira, né? Ela sofreu um golpe tremendo que foi justamente o Tratado de Versalhes e uma crise terrível que se inicia aí no século XX, né? Esse período republicano duraria até 1933, quando Hitler acumularia os cargos de chanceler e presidente da República. Hitler fica, durante o período que a Alemanha viveu sobre o Império, Hitler ficou uma grande parte do tempo na cadeia, né? Ele era um preso, né? E na cadeia ele escreve uma obra chamada Mein Kampf, que significa Minha Vida em português, e ali ele desenvolve a teoria nazista, né? Ele vai falar ali sobre o pangermanismo, vai falar sobre o arianismo, né? Vai beber das ideias do grande geógrafo que escreve um livro da antropogeografia chamada Friedrich Ratzel, que desenvolve a teoria do espaço vital. Então, Adolf Hitler vai utilizar essa teoria do espaço vital e vai adaptar aos seus preceitos práticos na Europa, que é o quê? O que seria essa teoria do espaço vital?
né? Friedrich Hatzel pregava que uma nação seria mais poderosa e desenvolvida quanto mais espaços territoriais pudesse ter. Por quê? Porque garantiria o espaço vital. O que seria esse espaço vital? Seria o espaço que garantiria o fornecimento de matéria-prima, recursos naturais, para desenvolver indústria, o comércio e garantir um elevado padrão de vida para a sua população, né? Então, quanto mais território uma nação pudesse ter, mais desenvolvida, mais elevado o padrão de vida para a sua população. É isso que Adolf Hitler vai utilizar para pregar a expansão da chamada do pan-germanismo, da grande Alemanha, esse sonho de tomar os territórios dos países vizinhos da Europa, né, fazer a guerra e tomar os territórios, justamente para garantir esse espaço vital, né? Então a Alemanha enfrentou uma grave crise econômica de 18 a 23, seus índices de inflação chegaram a 29.000%, veja que terrível, né? A instabilidade da República de Weimar tomou delicada governabilidade. Em 1921 foi fundado o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Com a ascensão de Hitler como Fourier, houve, a partir de 1934, uma mudança na simbologia do Estado alemão, né? Com a adoção de novos elementos. Teve papel fundamental na difusão da ideologia nazista o ministro da propaganda, Joseph Goebbels. Esse Joseph Goebbels, né, como alguns colocam, foi uma das grandes importâncias que Hitler utilizou, né, a propaganda nazista. Foi dele aquela frase emblemática de que uma mentira contada mais de 10 vezes se torna verdade, né? Olha aí o paralelo com a história recente aqui no nosso país, né? Uma figura de um líder que se coloca acima da sociedade, né, como um messias que ia trazer a melhoria para todo mundo, que ia acabar com a crise social e econômica do nosso país, né, resolveria tudo num passe de mágica, né? E com seus filhos ali, uma base montada ali no Congresso Nacional, no gabinete de um dos filhos, né, a chamada indústria, o gabinete do ódio, para produzir a indústria do fake news, né? Veja que a propaganda sempre foi uma arma utilizada por esses regimes repressores e autocráticos, né? Então, fazendo um paralelo com o Brasil, nós temos características um pouco semelhantes, né? É claro que o líder que temos aqui no Brasil não chega nem aos pés do grande líder que foi Adolf Hitler, para levantar as massas com sua oratória incrível, com sua capacidade de formar uma estrutura de um Estado nacionalista com grande marca de um militarismo muito forte e perigoso, né? Então isso a gente não tem. É por isso que alguns líderes políticos aqui no Brasil chamam aqui no nosso país de Hitlerzinho tropical, né? Por quê? Porque não chega aos pés do que foi Adolf Hitler. Mas veja só, com a ascensão de Hitler, né, como Fourier, ele traz algumas simbologias. Por exemplo, o nazismo e suas linguagens. Olha aqui a imagem da águia, né? A tradição ocidental igualmente dota a águia de poderes excepcionais que a colocam acima das contingências terrenas. Ou seja, a águia é aquele animal que sobrevoa sobre todo mundo com aquele olhar de 360 graus, né? Vai sobrevoando e vai olhando. Então é um animal que é uma metáfora ideal para se colocar como foi o nazismo, né? Essa entidade que é o Estado enquanto um conjunto de instituições que abraça a coletividade e está acima dela, né, para proteger, entre aspas, né? Então a águia é esse animal que é a metáfora ideal para mostrar que a águia sobrevoa e consegue observar todo mundo lá de cima com um olhar amplo, né? Já esse outro aqui, olha o outro símbolo, o nazismo e suas linguagens. A suástica, por seu próprio grafismo, indica manifestadamente um movimento de rotação, né, em torno do centro, imóvel, que pode ser o ego ou o polo, símbolo de ação, de manifestação, de ciclo e de perpétua regeneração, né? Então aqui a suástica, que foi o símbolo muito utilizado, né? E aqui algumas características. Na Alemanha surgiu o nazismo, liderado por Hitler, e que pretendia expandir o território alemão, desrespeitando o Tratado de Versalhes, inclusive reconquistando o território perdido na Primeira Guerra Mundial, né? Hitler, essa figura franzina, baixa, né, com alguns elementos que vão explicar. Tem até alguns escritores
como William Reich, né, William, né, um autor alemão, né, que ele vai escrever, parece que ele é alemão, não tenho certeza, mas ele vai escrever um livro chamado, William Reich vai escrever um livro chamado Psicologia das Massas do Fascismo, e ele vai discutir essa condição da vida pessoal, vai discutir psicologicamente a figura, a psique, né, o psicológico dessa figura que foi Hitler, para entender um pouco as origens que estão ali nesse tipo de comportamento do corpo, né, do psicológico do ser humano, para abraçar uma ideia tão selvagem quanto o nazismo, quanto o fascismo, certo, gente? Então vamos lá. Aí nós temos o fascismo. Em 1922, Mussolini foi convidado pelo rei Vítor Manuel II para ocupar o cargo de primeiro-ministro da Itália após a marcha sobre Roma, né? E durante os anos posteriores seguiu-se como uma política expansionista com a conquista de vários territórios, né? E a aproximação com a Igreja Católica após a assinatura do Tratado de Latrão, em 1929. Em 1937, inspirado pelo fascismo italiano, Vargas decretou Estado Novo aqui, né, um regime ditatorial também, fechando o Congresso, caçando os partidos políticos, como o Partido Comunista principalmente, né, suspendendo os direitos políticos. Na Argentina, Perón iniciou uma política semelhante, enfim. Então, na Itália, estava crescendo o Partido Fascista, liderado por Benedetto Mussolini, que se tornou o Dulce da Alemanha. Então, veja esses termos aqui, ó. Na Alemanha, o Hitler, né, era chamado de Führer. Führer era o grande líder. Já na Itália, era chamado de Dulce, né, o grande líder é chamado de Dulce. Então, quem foi o Dulce na Itália foi Benito Mussolini. Já o Führer na Alemanha foi Adolf Hitler, né? Veja aí, levantando multidões. Olha, a juventude, né, construía-se escolas para jovens, implantando uma ideologia massificada, né, a partir de uma propaganda de que era uma ideologia ideal para unificar um povo sobre o culto a alguns símbolos que conseguisse criar um cordão de ligação, um elo de ligação entre as pessoas, né, e que as pessoas sozinhas não seriam nada, somente a partir dessa coletividade, com um grande líder se colocando acima dessa coletividade, conduzindo para um paraíso, que teria um resultado alvissareiro, né? E, inclusive, vários intelectuais vão discutir essas questões, né? Aí, veja só, assistam, eu gostaria que vocês, pessoal, assistissem esse trecho dessa figura emblemática que foi o grande cineasta, grande poeta, grande escritor, que foi Charles Chaplin, né? Charles Chaplin, ele em um dos filmes emblemáticos, que foi O Grande Ditador, né, ele tem uma passagem do discurso, né, um grande discurso que ele faz ele traz esse filme, né, para mostrar o outro lado, o que poderia ser, né, o que é que a sociedade tinha que fazer, né, despertar a empatia, o amor, a solidariedade para quebrar esses grilhões que aprisionaram a sociedade europeia naquele período entre guerras, que foi o avanço do totalitarismo. E ainda hoje, muitas nações, e recentemente, com a crise de 2008 nos Estados Unidos, recentemente ocorre uma reviravolta e uma volta de alguns elementos caracterizado por esse extremismo de direita, né, baseado nesses elementos da volta ao neofascismo, ao neonazismo, que se alastra aí desde a Europa, a América, atingindo aqui ao nosso país. Veja o discurso emblemático, um discurso humanista, um discurso impactante, né? Desculpe, mas não quero ser imperador. Eu não entendo disso. Não quero governar nem conquistar ninguém. Eu gostaria de ajudar todo mundo, se possível, judeus, nativos, pretos e brancos. Nós todos queremos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Queremos viver para a felicidade e não para a infelicidade de todos. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Neste mundo existe lugar para todos e a terra é rica e pode muito bem alimentar a todos. Os caminhos da vida podem ser livres e lindos, mas nós perdemos esse caminho. A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao redor do mundo. Nos atirou dentro da miséria e também do ódio.
Nós desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. As máquinas que nos trouxeram abundância nos deixaram desamparados. Nossos conhecimentos nos deixaram cínicos. Nossa inteligência é dura e impiedosa. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que maquinárias, nós precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de bondade e compreensão. Sem estas qualidades, a vida será violenta e estaremos todos perdidos. O aeroplano e o rádio nos aproximaram uns dos outros. A própria natureza destes inventos demonstra a divindade do homem. Exige uma fraternidade universal para a unidade de todos nós. Mesmo agora, minha voz está chegando a milhões em todo o mundo. Milhões de homens desesperados, mulheres e crianças. Vítimas do sistema que obriga o homem a torturar e aprisionar gente inocente. Para aqueles que podem me ouvir, eu digo, não se desesperem. A infelicidade que caiu sobre nós é consequência apenas da ambição, da angústia do homem que teme os caminhos do progresso humano. O ódio dos homens irá passar, os ditadores morrerão, e o poder que eles tiraram do povo retornará então para o povo. E embora o homem morra, a liberdade jamais perecerá. Soldados, não se entreguem a esses brutos. Homens que desprezam vocês, escravizam vocês, governam suas vidas. Dizem o que devem fazer, o que pensar, o que sentir. Que conduzem vocês, ditam sua comida, tratam vocês como gado, como bucho de seus canhões. Não se dediquem a esses homens sobrenaturais. Homens, máquinas, com máquinas no cérebro e máquinas no coração. Vocês não são máquinas. Vocês não são gado. Vocês são homens. Tenham amor pela humanidade em seus corações. Não odeiem. Só quem não é amado tem a capacidade de poder odiar. Soldados, não lutem pela escravidão, lutem pela liberdade. No capítulo 17 de São Lucas está escrito: o reino de Deus está dentro do homem, não em um homem, nem em um grupo de homens, mas em todos os homens. Em vocês o povo têm o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vocês o povo têm o poder de fazer esta vida livre e linda e de também transformar esta vida numa maravilhosa aventura. Então, em nome da democracia, vamos usar este poder, vamos todos nos unir. Vamos lutar por um novo mundo, um mundo decente, que dará ao homem chance para trabalhar, que dará à juventude um futuro e uma velhice tranquila. Prometendo essas coisas, Brutus tem subido ao poder, mas eles mentem, eles não cumprirão essas promessas, jamais cumprirão. Os ditadores querem liberdade, mas eles escravizam o povo. Agora vamos lutar para que se cumpra esta promessa. Vamos lutar para libertar o mundo, para derrubar barreiras nacionais, derrubar a ambição, o ódio e a intolerância. Vamos lutar por um mundo sensato. Um mundo onde a ciência e o progresso nos levarão à felicidade de todos. Soldados, em nome da democracia, devemos nos unir. Veja que obra-prima, né, gente? Esse discurso do filme O Grande Ditador de Charles Chaplin é uma, né, como eu havia dito, é de fato uma metáfora, uma forma de inverter o que de fato foi o nazismo para a Alemanha, né, de como deveria se comportar os soldados, as pessoas, né, quebrando essa lógica desse autoritarismo. E como ele deixa bem claro em uma das frases, né, vamos elevar a ciência e o progresso para o bem de todos, né, e não tornar os homens como se fossem máquinas sob comando como se fosse gado conduzido por um líder, certo, gente? Então, muito interessante. Aí, veja só, aí entramos de fato na Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 45. Veja aqui alguma sucessão de acontecimentos. A Primeira Guerra Mundial, 14 a 18, sendo que em 17 a Rússia passa por uma revolução socialista. Em 19, com o final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, que por sua vez, o período entre guerras 19 a 22 a 39, vai surgir aí os movimentos totalitários, né, com a marcha sobre Roma, surgindo Mussolini, né, em 1920 a criação do Partido Nazista, em 29 a grande crise do capitalismo global, né, em 32 o Partido Nazista obtém maioria no parlamento, né, e aqui em 39 a invasão da Polônia através do Tratado de Ribbentrop-Molotov, que é justamente isolar a União Soviética no lado oriental e avançar sobre o Ocidente, certo? Então, alguns acontecimentos. Aí nós começamos aqui com a Primeira Guerra Mundial. Ela inicia com a invasão da Polônia, o chamado Corredor Polonês, né?
O que faz Hitler? Ele faz um acordo, aquele acordo que a gente tinha dito, né? O acordo Ribbentrop-Molotov, com o grande líder, que também foi um ditador na União Soviética, Joseph Stalin. Aí faz um acordo um tratado de não agressão, de paz com o Oriente, para poder isolar ao tempo que invade o Ocidente. Então invade Polônia, né? Planejava a invasão da Polônia, por isso fez o que ninguém esperava. Assinou um pacto de não agressão com Stalin, este à frente da União Soviética, né? Em setembro de 1939, tropas nazistas invadem a Polônia, que é dividida entre a Alemanha e os soviéticos, tendo início, portanto, a Segunda Guerra Mundial. Então, veja, na Conferência de Munique, ratifica a anexação da Tchecoslováquia e Hitler se compromete a não anexar nenhum outro território, para evitar atacar em duas frentes, ocidental e oriental. É assinado o Tratado de Ribbentrop-Molotov, né? Então, veja essa charge aqui, olha, ela é bem emblemática. Dois grandes líderes, líderes autoritários e autocráticos, por sinal, né? Esse daqui, Hitler, na Alemanha, né, diz assim, ó, boa piada, ninguém conhece as nossas intenções, hein? Aí vem Joseph Stalin, ele com a faca atrás, né, e com o papel da assinatura do acordo, e Joseph Stalin a mesma coisa, uma faca atrás, ou seja, cada um ali, se um der a brecha ao outro, apunhala pelas costas, né? Então é aquela coisa de você estar tratando com um inimigo poderoso com os mesmos interesses seus, né? Passar por cima ali, matar, né? Então os dois, cada um com o interesse de matar o outro. No entanto, esse acordo foi necessário para Hitler, porque ele conseguiria isolar o exército soviético, certo? É verdade, nem nós, né? Aí veja, começa a formar a política de alianças, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, né? O início marcou em 1939, quando a Alemanha invadiu Polônia, né? E aí, ó, de imediato a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha, né? E formar a política de alianças. Quem são os aliados agora? Olha, aliados, o nome de uma das alianças aliados, que é a Inglaterra, União Soviética e França, e do outro lado o eixo, né, que é a Alemanha, Itália e Japão. Aqui nós temos a formação dos dois grandes grupos que se enfrentam. Ó, o eixo, de um lado, Alemanha, Itália e Japão, contra os aliados, que é a Inglaterra, União Soviética e França. Olha só a Segunda Guerra Mundial, né? Quais foram as consequências das aspirações expansionistas da Alemanha nazista? Países do eixo e países aliados. O eixo, Alemanha, Itália e Japão. Aliados, Estados Unidos, União Soviética, França e Reino Unido. Aqui vocês observam que ainda não existia Estados Unidos. Por quê? Estados Unidos vai entrar na guerra em 1941 com o ataque a uma base militar no Pacífico, né, por um ataque aéreo dos japoneses na base chamada Pearl Harbor, né, foi até tema de vários filmes. A guerra se deu em algumas fases também. A primeira fase, que foi de 1939 a 1941, ocorreu uma expansão nazista. Até 1941, os alemães desferiam aí golpes mortais, expandindo, avançando sobre o Ocidente, sobretudo sobre o território da Polônia, da Bélgica, da Noruega, Dinamarca, Holanda e uma parte da França, né? Os alemães usavam uma tática de guerra chamada Blitzer, a guerra relâmpago, né? Que era o que? Atacar o inimigo em pouco tempo, né? De forma despreparada, atacava de maneira fulminante, deixando sem poder de reação o inimigo. Conquistas muito importantes, como a ocupação da França, onde Hitler chegou até a realizar um desfile vitorioso em Paris, né? Em seguida, a Inglaterra foi bombardeada sem piedade. Aproveitando-se da força alemã, o ditador Benito Mussolini faz uma aliança com os nazistas. A segunda fase, que foi de 41 a 43, a coisa começa a mudar. Por quê? Lembra daquele acordo que Hitler fez com Joseph Stalin, um acordo de não agressão na parte oriental, para isolar a parte oriental enquanto avançava sobre o Ocidente, invadindo a Polônia, né? Pois né, os alemães não se contentavam somente com o lado ocidental. Agora, de 41 para frente, decidiram invadir o lado oriental. Vamos invadir agora a Rússia, a União Soviética, né? Então, veja, Hitler comanda a invasão do território soviético, quando as vitórias nazis e fascistas foram arrasadoras. Neste período, até o fim da guerra, em 1945, o conflito tornou-se definitivamente mundial, envolvendo diversas nações, né? Inclusive, o Brasil participou, a gente vai ver isso. O ano de 1941 marca também a entrada dos Estados Unidos na guerra, quando perceberam que o exército alemão estava vencendo todas as suas investidas e tornando-se imbatível. Os norte-americanos decidem entrar. Então, veja, a gente sabe que o estopim da entrada dos norte-americanos na guerra foi, de fato, a
o ataque aéreo dos japoneses contra a base militar Pearl Harbor, no Pacífico. No entanto, teve interesses econômicos e geopolíticos também. Os norte-americanos estavam percebendo que os alemães estavam imbatíveis, se tornando uma grande potência. E você sabe que aquilo que a gente estava comentando, em meio à centralização e concentração do capital, com a formação dos oligopólios, dos monopólios, né, em que o capitalismo parte para uma fase de guerra intercapitalista, ou seja, potências contra potências, para ver quem dominaria mais mercados. Então, os norte-americanos, como uma grande potência que surge aí com o final da Primeira Guerra Mundial, se tornando o maior credor da Europa, não ia permitir outra nação sobressair como uma grande rival sua. Então, era necessário sufocar os alemães, né? É aí que os Estados Unidos entram na guerra em 41. Os americanos também estavam preocupados com as ações japonesas na Ásia, né? Além de se preocupar com os alemães, os japoneses, com um grande império ali na Ásia, na região da Manchúria, da Indochina, da Coreia, uma parte da China, os japoneses comandavam aquela área ali do Pacífico, né? Em 7/11 de 1941, os japoneses realizaram um ataque surpresa à base militar dos Estados Unidos, Pearl Harbor, no Pacífico. Isso daqui é tema de filme fantástico, depois vocês assistam, é um filme muito bonito. Afundando a frota da Marinha Americana, esse fato marca definitivamente a entrada dos Estados Unidos contra o eixo. A guerra passou então a acontecer em 3 frentes de batalha agora. A ocidental, onde tinha ali a França e a Inglaterra como grandes definidoras. A oriental, que seria a União Soviética, e a região do Pacífico, os japoneses. Então, aí se formam 3 grandes frentes de batalhas. Então, foram essas 3 frentes que dividiram as forças do exército nazifascista e torna ele mais, como é que eu poderia dizer, torna o exército nazifascista mais vulnerável a essa ampliação de forças contrárias, né? Aí veja, ó, aqui quais foram, olha, em 1941 o Japão ataca a base norte-americana de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico, ações considerado uma traição pelos norte-americanos, né? Antes do ataque, os Estados Unidos resolveram ficar neutros na guerra, preocupados com solucionar a bagunça da crise de 1929, né, que gerou um grande impacto do ponto de vista econômico, social nos Estados Unidos. No entanto, os norte-americanos decidiram que em 41, com essa invasão aqui, olha, essa destruição terrível sobre a base Pearl Harbor, destruindo grande parte dos equipamentos militares, foi necessária a entrada dos norte-americanos. E a terceira e última fase da Segunda Guerra Mundial foi de 1943 a 45. Há uma ofensiva dos aliados que garantiram vitória sobre as potências do eixo. Então a coisa começou a mudar na terceira fase. Os aliados passam a conquistar territórios, a ganhar as batalhas. Hitler comete um grande erro ao mandar invadir a União Soviética. Isso aí foi um erro terrível, né? Os alemães acreditavam que esse país ainda está atrasado e pouco desenvolvido, que foi um grande engano. A União Soviética passa a investir numa indústria bélica muito forte, atrelada ao tripé, né? O grande unilateralismo, a indústria bélica, a indústria energética e a indústria siderúrgica e metalúrgica, ou seja, a indústria de base, né? Então, baseado nesse tripé industrial, a União Soviética começa a desbancar ali, durante a Segunda Guerra Mundial, como uma potência industrial também, que depois, por sua vez, vai disputar o mundo com os Estados Unidos, formando o regime bipolar do poder, né? Então, além disso, o que, mais uma vez, tornou o exército alemão desgastado foi justamente a prática da guerra da terra arrasada, né? Destruir tudo que estava ao seu redor e deixar o exército alemão sofrer com o frio do inverno rigoroso da Alemanha, né? Da União Soviética, perdão. A União Soviética apresenta cheia de indústrias, inclusive bélicas, sem contar com o nacionalismo soviético, onde o acordo era capaz de qualquer coisa para defender o país, né? Onde o povo era capaz de qualquer coisa. E a Batalha de Stalingrado. Nessa batalha, a incrível força alemã foi derrotada, né? O que sobrou do exército nazista teve que, pouco a pouco, recuar e enfrentar também o rigoroso inverno russo, que passou a ser um sério problema para os alemães que mal podiam se deslocar. Então, além de sofrer uma iminente derrota na Batalha de Stalingrado, na União Soviética, quando bateu em retirada, o exército alemão sofreu ainda com mortes, por fome, por frio, com relação à questão
da Guerra da Terra, a tática da Terra Arrasada, né? Ou seja, o inverno com toda a destruição, sem nenhuma habitação ali, sem nenhum fornecimento de alimentação, enfim, de proteção, o exército acabou, uma grande parte, sendo dizimada pelo inverno russo, né? Logo após o episódio de Stalingrado, a Itália também foi invadida. Tropas americanas e seus aliados participaram dessa operação, onde Mussolini foi capturado e condenado ao fuzilamento. Aqui, olha, aqui nós lembremos dos pracinhas brasileiros da FAB, né? Inclusive sergipanos, soldados sergipanos estiveram nesse momento, né? Então, o Brasil enviou tropas e foi justamente para lutar lá na Itália, certo, pessoal? Nesse período na Itália. O dia D, a batalha na frente ocidental, né? Então, nós tivemos a batalha de Stalingrado na parte oriental, né, derrotando o exército alemão, e na frente ocidental nós temos o dia D, né? Na frente ocidental, a vitória dos aliados começou quando, em 1944, os Estados Unidos e a Inglaterra desbancaram na região da Normandia, na França, né? Numa operação que ficou conhecida como Dia D. Foram mais de 2 meses de um conflito que envolveu milhares de soldados aliados e muitos armamentos pesados para libertar a França do domínio alemão. Foi uma espécie de união de forças dos aliados para concentrar na frente ocidental, já que já tinha tido a batalha de Stalingrado, agora concentrar para libertar o território da Normandia ali da França sob o jugo do exército alemão. Tem alguns filmes também que vai retratar sobre isso. Apesar de os alemães já terem se rendido após a invasão dos exércitos russo e americano a Berlim, a guerra ainda continuava na região do Pacífico, ou seja, os japoneses ainda resistiam a algumas tropas. Estados Unidos e Japão continuaram o conflito por mais de 3 meses. Os americanos lançaram 2 bombas, uma em 6 de agosto de 1945, está aqui, sobre a cidade de Hiroshima, e outra em 9 de agosto sobre a cidade de Nagasaki. Logo depois dessa tragédia de dimensões incomparáveis, o governo do Tóquio se rendeu. Então vocês têm aqui a bandeira, olha, os soviéticos que se encontram com a tropa norte-americana em 1945, lá em Berlim, toda arrasada. Então aqui hasteando, um soldado soviético hasteando a bandeira comunista sobre a cidade de Berlim toda destruída. Aqui a invasão da Normandia, né, pela água. E aqui vocês têm como é uma explosão de uma bomba atômica lá em 1945. Né? Por que essas bombas em 1945? 6 de agosto em Hiroshima e 9 de agosto em Nagasaki. Veja, gente, 2 bombas atômicas dessas atingindo cidades pequenas, né, cidades tranquilas. Para que isso? Né? Se a guerra praticamente já estava rendida, já estava no seu final. Ora, para os Estados Unidos mostrar respeito ao mundo, né? Porque os norte-americanos não são bobinhos nem nada. Lutaram ao lado dos soviéticos, lutaram. Formaram os aliados, lutando ao lado dos franceses, ingleses e soviéticos, sim, formando os aliados para combater um mal maior, que era o nazismo. No entanto, né, nesse período eles já se demonstravam que havia uma necessidade de um emitir respeito ao outro. Então os norte-americanos lançam 2 bombas atômicas para mostrar que a partir desse momento, né, os norte-americanos deveriam ser respeitados por qualquer outro país, que a partir daquele momento era a maior potência econômica, militar e industrial do mundo. Né? No entanto, a gente sabe que não foi bem assim. Os soviéticos também vieram com a sua indústria armamentista, a sua indústria energética, e desbancando aí uma divisão do mundo entre 2 grandes polos de poder, que foi o regime bipolar ou Guerra Fria, que a gente vai estudar mais para frente. Né? Então, gente, a Segunda Guerra Mundial, que a gente tinha para falar até aqui, né, tá tranquilo, foi isso, né? Mas meu tchau e muito obrigado. Mas assim, gente, nós ainda vamos ter outra aula, né, a aula número 8, para finalizar esse pacote aí da Segunda Guerra Mundial, finalizar a apostila número 5, né, com a entrada do Brasil. Né? Deixamos uma partezinha só para esse país maravilhoso que foi o Brasil. Tivemos a participação, inclusive Sergipe foi crucial, né? Aracaju, Sergipe foi crucial para a entrada do Brasil na guerra, teve uma importância muito intensa, certo, gente? Então, na próxima aula a gente se vê.